Shalom, queridos. Hoje nós estamos com o capítulo 34 do profeta Jeremias. Nesse capítulo 34, o profeta revela ao rei Zedequias que ele será levado vivo para o cativeiro, mas de lá não voltará mais. É muito triste ver o fim de um líder que não teme ao Senhor e não guarda os seus mandamentos. Além de tudo, o seu sofrimento pessoal, há a dor causada a todos os que estão debaixo de sua liderança. Devemos orar pelas autoridades que não governam em todos os níveis, que nos governam em todos os níveis, para que tenhamos uma vida tranquila e próspera. É assim que a palavra nos ensina. Devemos orar pelas autoridades em vez de estar falando mal das autoridades. É triste um líder que não obedece, que não faz tudo conforme a vontade de Deus, porque ele causa danos para ele e para as pessoas que ele está liderando. Então, ajudemos ao líder, ele não está bem, ore por ele, vamos orar pelo líder, seja que nível for. Pode tanto faz um pastor, como também ser um prefeito. Ambos precisam, ambos precisam. É fácil governar uma cidade? Aí você, em vez de falar com Deus do seu prefeito, orar, buscar a face do Senhor, para ele ser abençoado, saber ter sabedoria, vai falar mal? Não é esse o conselho da palavra de Deus, não. O conselho da palavra de Deus é que quando chega na fila do supermercado, estiver lá aquela zoadeira, aquela confusão, o pessoal falando mal, e porque o preço está assim, está assado, você ore. Aproveite ali para dizer que Jesus Cristo é o único que vai mudar a terra. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Jesus vai fazer isso. E que a gente deve orar pelos líderes, pelos prefeitos, governadores, presidentes, todos que estiverem em eminência. Devemos orar. Então, é esse o conselho da palavra de Deus. E aqui nós vemos um líder que está no fracasso total. É isso que está dizendo aqui em Jeremias capítulo 34. Foi revelado a ele, e Deus revela ao rei, em Jeremias 34, o profeta revela ao rei Zedequias que ele será levado vivo para o cativeiro, mas de lá não voltará mais. Então, um povo que não ora, um povo que não busca Deus, tem líderes desse nível, fica pensando que o líder é um Deus. Não, o líder não é Deus, seja ele quem for, seja de ordem religiosa ou não, nós temos que orar por eles. Eu lembro-me que certo dia eu cheguei no culto Unção Sem Limites e o povo estava conversando, nem aí para estar de joelhos, clamando ao Senhor para que eu chegasse cheia do Espírito Santo e trouxesse a palavra que eles estavam precisando. Nenhuma preocupação com isso. Tudo lá, batendo papo. E olha que desde que começamos esse culto, passando muito tempo só pedindo ao povo que quando chegasse, se ajoelhasse e orasse. E o povo não obedeceu. Tinha uma equipe que ficava ajoelhada orando, e quem chegava ia ficando como se fosse a plateia para ver o povo orando. Ou ia a plateia para esperar a pessoa que ia fazer a palhaçada lá na frente. Parecia que estava esperando isso. Então, esse é um mal antigo do povo de Deus. Não é em vão que Zedequias sofreu tudo isso. Claro que ele também tinha maldade no seu coração, mas se um povo ora, sara a terra. É isso que a Bíblia diz. Em 2 Crônicas 7,14. Se o povo orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos maus caminhos, ele sara a terra. Então teremos pessoas, governantes, teremos todos na obediência ao Senhor, fazendo as coisas de acordo com o Senhor, porque se está dizendo que sara é porque ele vai mexer com tudo para ficar tudo maravilhoso. Vai mexer com as autoridades também, e vai ficar tudo maravilhoso se houver oração.
Então, nós vemos aqui mais um exemplo. Aqui um rei que vai morrer, que vai estar sofrendo, deixando o seu governo, seu império, e sofrendo por causa dos seus próprios pecados e falta de pecado da nação, que também não é uma nação que estivesse buscando a Deus, para sustentar o seu líder, para levá-lo a se converter. Então, nós vemos Jeremias 34, de 1 a 7, Zedequias será levado, e vemos Jeremias de 34, capítulo 34, de 8 a 16. Escravos são libertos. Quem são os escravos? Povo de Deus. Jeremias 34, 17 a 22. Vocês não me obedeceram. É o Senhor falando, né? Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor: pela espada, pela peste, pela fome, farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. É isso aí quando não obedece, né? Entregarei homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Até a aliança com os ídolos, tudo que não presta. Você sabe que era assim que se fazia pactos, né? Vocês viram quando falamos ainda em Gênesis, quando Deus faz o pacto com Abraão, que ele bota os pedaços de animal de um lado, corta os animais, um pedaço de um lado, um pedaço do outro, porque a aliança era feita desse jeito. Aí aqueles que estavam se aliançando passavam pelo meio daqueles pedaços dos animais, que ali era para garantir que se alguém quebrasse a aliança, um dos dois quebrasse a aliança, morreria. E aqui o povo de Deus fizeram isso com os bezerros de ouro, com os ídolos dele, faziam aliança, traindo o Deus vivo, que é o Criador dos céus e da terra, e que os escolheu, tirou do cativeiro, tirou do pecado, como tirou Abraão, para viver uma vida de santidade, de fé, e começou tudo por Abraão e essa nação desse jeito. Então não é diferente hoje. Jesus veio, deu a sua vida por nós somos a noiva dele e ainda estamos vivendo desse jeito. A gente não pode esquecer o chão duro que a gente encontrou em maio de 2022, 2023, quando a gente começou com o discipulado, dizendo vamos agora fazer o discipulado, estudando a palavra, um capítulo por semana com os nossos discipuladores. Pense que situação. Parecia que a gente estava mandando ler o livro de São Cipriano. Dizia a minha avó que era um livro estranho que existia. Então, na hora que eu falei, vamos agora ser discipulados pela fonte, diretamente pela palavra, parecia que ela estava mandando ler um livro maligno da situação. Que coisa estranha estudar a Bíblia, um capítulo por semana com os discipuladores. Aí Deus, como é bom, maravilhoso, acrescentou a dose, não somente no discipulado, um capítulo por semana, mas também 3 capítulos diariamente em casa. Um capítulo da Bíblia no lugar secreto, na hora da intimidade, na hora que vai orar, no seu quarto, como Jesus falou em Mateus 6,6. Outro capítulo após o almoço, enquanto descansa o almoço, em vez de ficar jogando conversa fora. E o terceiro capítulo à noite, a família toda reunida, fazendo o culto doméstico. Pense que aí a coisa ficou pior ainda, aparentemente, porque para Deus ficou melhor. A orientação está correta, porque se a gente tem a Bíblia lida assim de uma maneira mais intensa, é o que Deus pediu. É para meditar de dia e de noite. Então, um capítulo pela manhã, a gente deixava lá,
naquele momento e saía pensando em tudo que leu, não é isso? Isso é o meditar, ficar remoendo, leu e passava a manhã toda pensando naquilo que Deus falou lá no lugar secreto pela sua palavra. Quando chegava o meio-dia, aí ia receber mais orientação de Deus, fazendo a leitura enquanto descansa o almoço. Aí vai, quem saía para trabalhar, sai pensando em tudo que Deus falou depois do almoço. Aí quando volta, senta com fazer o culto doméstico com mais outro capítulo, aí vai dormir pensando em tudo que Deus falou. Isso é o meditar. É a gente lendo e repassando no pensamento aquilo que foi lido, com amor. Então Deus sempre quis o seu povo assim. E toda vez que os profetas falam, eles são atacados, são espancados, são apedrejados. No mínimo, ficam no silêncio, rejeitam e ficam indiferentes ao profeta, não fala nada, não diz nada, mas graças a Deus já passou. Nós estamos vivendo os melhores momentos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Graças a Deus, a essa altura, no capítulo 34 já de Jeremias, nós estamos bem próximos de Deus, já entendemos que esses 1189 capítulos da Bíblia é a maneira de nós estarmos escondidos nele. Esse é o nosso esconderijo. Como a gente gosta do Salmo 91 para deixar a Bíblia aberta na estante lá, mas está sem entender, porque é justamente o esconderijo que o Salmo 91 fala, é Jesus. E Jesus é a palavra. Então, estando meditando de dia e de noite, está escondido nele. É o esconderijo que nós temos é esse. Louvado seja Deus. Agora, eu gostaria de saber de você, de vez em quando eu gosto de lembrar algumas coisas, aproveitando o momento do meu comentário e também não esquecendo dos lembretes, das coisas que vocês devem lembrar. Como é que estão nossas músicas oficiais? Eu tenho a primeira e temos já outras, né? E nós precisamos estar de cor, decorado, cantando, porque é falando do assunto do próprio discipulado. E como é que estão nossos primeiros sábados de cada mês, os aniversariantes, discipuladores, é claro, que nós queremos sempre estar honrando os discipuladores, porque é quem honra, honra. Por isso mesmo que nós queremos os nomes dos discipuladores lá no comentário, cada discípulo dizendo, meu discipulador é fulano de tal. Não precisa dizer o assunto que estudou, foi assim, foi assado. Não, eu só quero que coloque o capítulo que foi estudado, livro tal, capítulo tal, e meu discipulador é fulano de tal. Para mim está ótimo, porque é dessa maneira que eu organizo tudo em relação ao discipulado. Olhando lá no comentário, vendo que é o discipulador que está trabalhando, que tem discípulos honrando, vendo também se está com o capítulo do assunto em dias, porque é um capítulo para cada semana e não é para atrasar, não tem razão para atrasar, porque mesmo que o discipulador não possa fazer o discipulado online, presencial, ele faz online. Os vídeos estão na mão dos discípulos. Eu entrego na sexta-feira o link para os discipuladores e já o questionário junto. Eles enviam, pelo menos a ordem que tem de enviar imediatamente para os seus discípulos. Os discípulos têm sexta, sábado, domingo e segunda, 4 dias para me entregarem o questionário prontinho, enviado por o discipulador ou diretamente do discípulo para mim. E, fazendo isso, eu acredito que quando chegar no discipulado, já estão sabendo, já fizeram o questionário, e agora só vai ter aquele clima gostoso de ver aquilo que foi melhor da lição, do capítulo. Somente maravilha, meditando de dia e de noite. É isso que Deus quer. Então, estamos mais uma vez aqui, né, com a Bíblia na mão e contando com a fidelidade de cada um, de ler o capítulo, que aqui eu só faço alguns comentários, faço comentário, não leio o capítulo inteiro por causa do tempo, faço alguns avisos, alguns lembretes, mas eu quero saber que vocês lendo, quando eu faço o questionário, vocês sabem responder tudo, lendo e ouvindo os comentários do vídeo. Porque está tudo ali incluído no comentário e na leitura que vocês fazem.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.